Olá, meus nobres e queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Hoje nós vamos começar mais um podcast. Hoje nós vamos trazer Gerd Theissen dentro do critério das religiões dos primeiros cristãos, uma teoria do cristianismo primitivo. A obra de Gerd Theissen é uma apresentação e uma análise da fé cristã primitiva sobre a ótica das ciências das religiões. Ele não pretende descrever meramente a teologia do Novo Testamento, nem professar confessionalmente a fé dos primeiros cristãos, mas sim tornar compreensível a força dessa fé na vida e no contexto da antiguidade. Nesta empreitada, Theissen persegue dois objetivos. Em primeiro lugar, ele sonda a vida do cristianismo primitivo e explica suas afirmações teológicas mediante análises semióticas, psíquicas e históricas. Desta forma, por meio de categorias das ciências das religiões, torna-se-ão visíveis a fé, o culto e o ethos da igreja primitiva. Em segundo lugar, ele mostra como o cristianismo primitivo evoluiu a partir do judaísmo e criou um universo simbólico religioso autônomo, que possuía um extraordinário dinamismo para a construção de comunidades e que modificou toda a história do mundo conhecido de então. Bom, Gerd Theissen é doutor em teologia e professor de Novo Testamento na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. É com ele que hoje nós iniciaremos e nos deliciaremos com essa incrível obra que mudou a minha vida e eu tenho certeza que mudará a vida de vocês. Então sentem-se, acomodem-se, porque vamos iniciar uma nova jornada. Aqui, pois, resulta um quadro bem diferente daquele da circuncisão. Ouvimos falar de conflitos sabáticos de Jesus com autoridades judaicas. No dito sobre a pureza, ele qualifica de irrelevante toda a pureza exterior e com isso suprime o princípio fundamental do mandamento levítico da pureza. As regras alimentares parecem ser negligenciadas no discurso do envio. Acima de tudo, no fim de sua atividade, encontra-se em conflito com o centro ritual da religião judaica, o templo. No entanto, gostaria de afirmar, em todas as suas declarações, Jesus permanece no âmbito do judaísmo. No que diz respeito aos conflitos sabáticos, no judaísmo de então havia uma vívida discussão a respeito do que era e do que não era permitido no sábado. Destarte desde as guerras macabeias, era permitido defender-se em dia de sábado. Depois de certa vez 1000 judeus terem sido dizimados no sábado porque haviam renunciado à resistência, em determinadas situações excepcionais, em caso de legítima defesa, portanto, era permitido matar. Quando Jesus desafiadoramente perguntar: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Provavelmente, ele está aludido à permissão de matar em tempo de guerra e deduz a maior a partir do menor. Se é, pois, permitido fazer o mal, quanto mais fazer o bem. Em resumo, Jesus apenas expande os casos conhecidos de salvação da vida em dia de sábado aos casos de promoção ativa da vida. Com isso, ele permanece na moldura da discussão judaica a respeito do sábado. Mais ainda do que os conflitos sabáticos, o dito sobre a pureza visto serve como prova de que Jesus teria rompido com a Torá. Nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro, mas o que sai do homem, isto é o que torna impuro. Para nós, o importante é, a esta palavra não está ligada nenhuma exigência de não mais observar os mandamentos da pureza. Falta qualquer exigência imperativa. Apenas se constata indicativamente que, em si, nada existe de puro ou de impuro. Mediante tal constatação designativa, seria perfeitamente aceitável que os mandamentos de pureza fossem cumpridos exteriormente.
Não porque fossem convincentes, mas por respeito a uma tradição ou por conveniência. Quando no cristianismo primitivo tardio se discute acerca dos mandamentos da pureza, fala-se em contrapartida de revelações que continham uma inquestionável exigência imperativa. Em uma visão, Pedro vê diversos animais impuros e recebe repetidamente a ordem: imola e come. Somente agora é que uma máxima sentenciosa tornou-se uma prescrição comportamental concreta. Somente agora as normas judaicas foram transgredidas. Ainda que as regras de pureza incluíssem mais do que simplesmente a diferenciação entre alimentos permitidos e alimentos proibidos, elas se influenciavam a vida cotidiana de forma intensiva, precisamente como regras alimentares. Jesus não se interessou de modo especial pelas leis alimentares. No discurso do envio, ele ordena a seus discípulos que comam o que lhes for posto à frente. Mais ainda, porém, em sua visão do banquete escatológico, para o qual ocorrem pessoas dos 4 cantos do mundo para o reino dos céus, ele projeta um quadro de uma refeição comum entre judeus, isto é, os patriarcas Abrão, Isaque e Jacó, e pagãos sem as regras alimentares tenham qualquer importância. Contudo, isso também deve ser encaixado no judaísmo. Sonhos escatológicos não devem ser transpostos para a praxis atual. E as instruções do discurso do envio visam a andarilhos carismáticos que simplesmente têm a permissão de adotar uma postura liberal em relação às normas do mundo comum. Portanto, não se pode dizer que Jesus tenha abandonado fundamentalmente a linguagem ritual dos sinais. Ele se ocupa dela em sua forma concreta, interpreta-a mais liberalmente do que diversos de seus contemporâneos. Isso tudo, porém, não se trata de uma ruptura com o judaísmo. Isso se torna ainda mais claro quando se leva em consideração a postura de Jesus perante novos ritos. João Batista havia exigido de todos os judeus um batismo único com expressão de conversão imediatamente antes da irrupção do julgamento escatológico. Na verdade, no judaísmo, tal mudança deveria ser atestada mediante uma nova vida. Contudo, para o Batista, o machado já havia sido posto na raiz da árvore. Não havia mais tempo para frutos de conversão. Por conseguinte, ele propunha, em nome de Deus, no último momento, um comportamento substitutivo, simbólico, com o qual alguém podia demonstrar a seriedade de sua conversão. Com esse rito, sem dúvida, João estava prestes a criar um grupo à parte dentro do judaísmo, semelhante aos essênios, que, por meio de repetidas abluções rituais, segregaram-se no restante dos judeus e boicotaram o culto no templo. De acordo com o que sabemos durante o tempo de seu ministério público, Jesus não batizou. Certamente ele exigia a conversão, mas renunciava a um gesto ritual que a pudesse testemunhar publicamente. Talvez ele pudesse renunciar a isso porque, segundo sua convicção, Deus concedia tempo e oportunidade à pessoa para uma conversão demonstrada por boas ações. Em todo caso, a separação ritual em Jesus em relação ao judaísmo é menor do que em João e com mais razão, mais ínfima ainda do que entre essênios. Certamente, tal como os essênios, Jesus conhece também uma crítica ao templo, mas sua profecia sobre o templo é um testemunho indireto de uma grande ligação interior com o centro da linguagem ritual de sinais do judaísmo. Ele queria reformar esse centro, dito de forma mais precisa, substituí-lo por um templo novo, escatológico. Assim como Jesus, com sua temática em torno do templo, toca o centro do judaísmo, da mesma forma ele se acha em meio ao judaísmo. Em si, ele não é nenhum judeu marginal, a não ser na perspectiva de outros grupos judeus segregados, como os fariseus, os saduceus, os essênios. Uma figura marginal com problemáticas opiniões liberais e com um misterioso carisma solapador das tradições.
Chegamos, pois, a um resultado claro. Jesus possuía uma identidade judaica. Ele revitalizou a linguagem de sinais judaica, vivificou-a a partir de um conteúdo central e a partir da fé em um só e único Deus. Nele percebemos uma historicização do mito judaico do reinado de Deus, uma dupla radicalização do ethos judaico, como intensificador e amortecedor de normas. O conflito com seus contemporâneos eram conflitos dentro do judaísmo e não com o judaísmo. Ele não representou nenhum êxodo do judaísmo, mas um movimento de renovação dentro dele. Com isso, ele se insere numa corrente de movimentos de renovação intrajudaico desde os Macabeus, numa tentativa jamais dissolvente da revitalização da religião judaica, visto que isso quase sempre, direta ou indiretamente, acontecia como uma resposta ao desafio das potências que dominavam o judaísmo. Nenhum desses movimentos de renovação, portanto, tampouco o movimento de Jesus, pode ser compreendido sem essa moldura política. Somente fatores políticos fazem compreender por que Jesus fracassou. Bom, meus amigos, este foi mais um capítulo deste incrível livro, este livro que fez uma grande diferença na minha vida e com certeza também vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido o capítulo, por favor, escutem novamente e fixem as principais partes do que é lido para vocês, porque é deveras importante a fixação desse conteúdo para que vocês entendam as diferenças entre a palavra de Cristo e como houve alteração, manipulação e adulteração dos conceitos de Cristo primitivo para os dias de hoje, ok? Então é isso, eu agradeço de coração a todos vocês e vejo vocês no mais um capítulo desse incrível livro e, como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.